Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 1 do DNA do Vendedor. E como eu já disse lá no começo, eu optei por fazer algo bem básico para que vocês, com o que vocês já têm na mão, vocês já comecem a colocar a mão na massa. Daqui pro final tem muito conteúdo. A gente está entrando com a papinha agora, daqui um pouco o caldo engrossa, então prepara. O que eu quero falar para vocês é que, diante de tudo que a gente passou, em cada aulinha dessa aqui a gente está colocando uma tarefinha. Por quê? Não adianta você comprar um curso achando que você vai sentar aí do outro lado e só vai anotar e vai aprender. A grande estratégia do crescimento, do desenvolvimento que você vai encontrar é atuando. Tudo que eu tô passando aqui para vocês não foi uma teoria que eu sentei e aprendi. Foi mão na massa, ou seja, foi da murro em ponta de faca até alcançar. Eu não tô aqui simplesmente com uma teoria bonitinha para entregar para vocês. Eu tô aqui com tudo aquilo que eu pratiquei durante 16 anos para chegar até aqui, onde eu comecei lá atrás com resultado de 10 para 1 e terminei com 10 para 8 pessoas de engajamento, de conversão. Então entenda uma coisa: se você colocar em prática, fazer todas as tarefas, você vai mudar a tua história. Agora, eu não vou estar aqui cobrando você em cada aula. Você precisa fazer a sua parte. E uma das coisas que eu quero te convidar é fazer 100%. Cada módulo, cada coisa vai ter aqui para vocês um material, vai ter para vocês aqui uma orientação. Então não adianta vocês pegarem todo esse conteúdo, assistir tudo de uma vez e não praticar. Você precisa praticar para que você tenha o resultado. Combinado? Então vamos lá. Quando a gente falou na aula 3 sobre imagem, sobre você desenvolver a tua melhor imagem, sobre você olhar para tudo isso, por quê? Porque a hora que você fez um agendamento via WhatsApp, se você fez um agendamento com a pessoa para um momento, quando você chegar naquela pessoa, você já vai causar o quê? Um impacto visual. Você vai chegar se sentindo poderoso, sentindo poderosa, você vai chegar já com uma atitude positiva diferente. E aí outra coisa, outra dica incrível que eu quero dar para vocês: quando você estiver a caminho do encontro com essa pessoa, já saia de casa com energia boa. A pessoa sente, ela conecta a tua energia. Lembre que você tem um Wi-Fi aonde você anda, um Wi-Fi de energia. As energias boas vão se conectando. Se você sai de casa de forma positiva, com energia boa, você vai se conectar com aquela pessoa, o rapport vai ser muito mais rápido, a situação vai ser muito mais gostosa de ser vivenciada. Agora, se você sai com medo de não dar certo, se você sai inseguro de não dar certo, pensando em tudo que você tem para pagar, que é essa venda, e você sai olhando para as pessoas que vão cruzar o teu caminho com um cifrão, eu te garanto que as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. O vendedor, ele tem que ter a habilidade de olhar para as pessoas e entender que venda é relacionamento. A venda se trata de você resolver a dor da outra pessoa. Então, uma das dicas que eu quero te dar: chegou em um encontro, chegou em um café, não chegue diretamente apontando o produto, não chegue diretamente falando do teu produto, insistindo, sendo incisivo, como se o teu produto fosse o melhor produto do mundo, o único existente na face da terra, porque isso vai repelir o teu cliente. Então, chegou, marcou o encontro, que o grande vendedor e o grande líder é aquele que consegue arrastar pessoas, seja para eventos, seja para encontro, seja para momentos, para um coquetel, para um lançamento, enfim. E aí, o que você precisa entender: cheguei no encontro, eu tenho que estar leve. Procure chegar pontual, nunca chegue atrasado em um encontro. Chegue pontual, demonstre leveza nas suas ações, na sua palavra, no aperto de mão, no olho no olho. Quando você olha assim, quando você está com os ombros caídos, você mostra insegurança. Quantas pessoas eu já sentei e eu olho e falo: gente, a pessoa está totalmente insegura. Como é que essa pessoa vai me convencer que o produto dela é bom, que o produto dela é um produto de sucesso, que o produto dela é um produto que pode transformar a minha vida, se a oportunidade que você está levando para essas pessoas podem realmente transformar a história dessas pessoas? Entendem o que eu quero falar? Então, se coloque na posição de um vencedor. Uma das dicas que eu dou muito é todos os dias pela manhã você ficar 2 minutos assim, ó, com a tua mente pensando positivo, olha no espelho, faz a posição de Mulher Maravilha, de super-homem para você que é homem, e isso vai fazer com que a tua energia, com o teu nível de energia vai aumentar, para você se sentir empoderado, para você chegar lá e fazer aquilo que precisa fazer. Você tem que parar de esperar a motivação do outro, a motivação das pessoas. Você tem que parar de achar que você não tem
tem sorte, que você vai ter desafios no caminho, porque isso faz parte. E a primeira coisa que você precisa desmistificar é a quantidade de não que você vai receber, é normal, e o não é um aprendizado. Então, pessoas de sucesso, a única diferença de uma pessoa que se acha que não tem sucesso, que acha que não tem sucesso, é justamente isso, é você simplesmente entender que cada não é parte de um treinamento. Cada não que passar, você está mais perto de um sim. Repete isso comigo agora. Cada não que eu encaro, eu estou mais perto do sim. E aí, muitas vezes você vai ter que aprender, avaliar qual foi a tua ação até ali. Como eu fiz a apresentação desse produto até agora para que eu tivesse o não ou o sim como resposta. E isso que eu fiz durante toda a minha jornada. Eu aprendi a mapear aonde eu estava acertando e aonde eu estava errando. E eu comecei muito na prática, porque naquela época eu não tinha teoria do que eu tô falando pra vocês. Simplesmente eu fui mapeando, poxa, eu fiz essa ação, eu me vesti assim, eu me posicionei assim, eu apresentei assim, eu cheguei em tal hora, eu olhei pra cima, olhei pra baixo, eu fiz isso, eu fiz aquilo e deu certo. E eu comecei a entender que algumas ações, quando eu repetia, dava mais resultado. Então você precisa começar a olhar diante do fracasso e entender que aquele fracasso muitas vezes é uma forma de você aprender. Então entenda uma coisa, você nunca perde, ou você ganha ou você aprende. Anota isso, porque isso é chave para a tua vida. E aí, quando a gente fala muito, você marcou esse evento, você marcou uma reunião, você conseguiu agendar um café, que foi o que nós falamos nas aulas anteriores. Qual é a maneira que eu, quando eu estou diante da pessoa que é o meu prospecto, quando eu consegui agendar uma reunião, ou mesmo que seja um call, ou um FaceTime, ou uma reunião presencial com a pessoa, como eu tenho que me portar? Primeira coisa, para de chegar pedindo desculpas. Eu já acompanhei diversas milhares de pessoas em atendimento e eu percebo que muitas pessoas já chegam assim, ai, desculpa por isso, desculpa por aquilo, desculpa, já chega se colocando numa posição inferior. Então você tem que chegar como um profissional. O teu produto, ele tá ali para sanar uma dor daquela pessoa e você acredita nisso. E não chegar simplesmente se colocando por baixo numa posição de vítima, como se a pessoa fosse fazer um favor para você em adquirir o teu produto, entende? Por isso que é muito importante você saber exatamente quem você é. Você entender que você já ralou e já superou muita coisa para chegar até ali. Então nunca chegue diante de uma pessoa se colocando numa posição de inferioridade. Então entenda, o sucesso da venda está em relacionamento, mas existe um outro segredinho. Quanto você acredita em você, o quanto você acredita no seu produto e o quanto você acredita na empresa que você está representando. Então, no momento que você chegar para este encontro, entenda que o posicionamento, a imagem vai valer muito, mas muito mais que isso. O quanto a tua mente está confiante. Então, antes de chegar até essa pessoa, repita: eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou imparável, eu tenho total domínio sobre essa apresentação, eu tô indo ali, Senhor, obrigada por essa pessoa na minha frente. Vai profetizando coisa positiva e eu tenho certeza que ali você já vai ter um resultado diferente. E lembrar, uma das coisas que eu ensinei muito e ensino muito: tira o peso da venda. Entenda que a tua missão quando você está diante de uma pessoa é multiplicar pessoas falando de você, multiplicar pessoas falando do teu produto e multiplicar pessoas conhecendo aquilo que você faz. Porque mesmo que aquela pessoa não adquire o seu produto imediatamente, vai chegar um certo momento que essa pessoa vai lembrar de você, se a energia foi boa, mesmo que ela não precisou do seu produto, no momento que ela estiver em um outro lugar, ela vai falar: poxa, eu tenho uma pessoa para te indicar que trabalha com esse produto que você precisa. Então, quando você tem esse entendimento, você tira a pressão. Então, eu quero que você, a partir de hoje, tire a pressão da venda, tire a pressão do resultado. Somente mentaliza, faz a sua parte que as coisas vão acontecer. E aí, chegamos agora nessa parte tão importante que é o ciclo da venda, ciclo do sucesso da venda. A gente está falando aqui de vários tópicos importantes, vários pontos de atenção para que você esteja atento, melhorando continuamente. E o ciclo do sucesso, ele vem primeiro, lá na nossa primeira aula, quando você fez aquela lista de pessoas para você prospectar, ou seja, identificar a potencial cliente, o seu prospecto, quem é o seu prospecto, e aí você fez aquela varredura dentro dos grupos de Instagram, dentro das pessoas que estão ao teu redor. Depois disso, você vai agendar com aquela pessoa, você vai puxar assunto com aquela pessoa de alguma forma. A gente já ensinou esse passo a passo, lá na aula de WhatsApp a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, mas a gente falou
sobre agendar um momento especial, ou seja, um momento com aquela pessoa. Quando você tá diante dela, eu tenho que chegar com uma imagem de sucesso, uma imagem de impacto, sem exagero, porque às vezes você vai também muito arrumada, muito arrumado, e aí você acaba conflitando com o interesse e assustando um pouquinho. Então você tem que pesquisar onde é o café, como é a pessoa, normalmente como ela se veste, tentar criar o maior número de rapport possível. E daí depois cheguei, tô frente a frente essa pessoa, você vai agora criar relacionamento. Como que cria relacionamento? Ouvindo. Lembre-se, você tem 2 ouvidos e uma boca, então não chegue já falando, mas se apresente, fala olá, eu te encontrei no grupo de WhatsApp da Escola das Crianças e nossa, eu queria muito te conhecer, marcar esse encontro, porque eu vi que a gente tem uma linha de raciocínio muito parecida. Me fala um pouquinho de você, para mim vai ser um grande prazer conhecer um pouquinho mais da sua história. Pronto, você está fazendo pergunta, nesse momento você está captando informações, você está criando relacionamento e aí você vai olhar no olho da pessoa, você vai mostrar interesse, faça perguntas para a pessoa, você vai falar, conte um pouquinho da sua história, não interrompa, quando a pessoa estiver falando, ouça com atenção, olhe no olho, né? Mostre que você realmente está entendendo o que aquela pessoa está falando. Pense que naquele momento que a pessoa está compartilhando um pouquinho dela para você, você já vai estar prestando atenção em alguns detalhes que lá na frente pode te ajudar no fechamento, no desenrolar dessa conversa. E aí você faz pergunta, e aí você é casada, você mora onde? Você é casado, tem filhos, o que você gosta de fazer? Que bacana, você vem sempre por aqui, essa é a cafeteria que eu venho sempre ou não, ou esse é o shopping que eu sempre encontro meus amigos, você passa muito por aqui, então é ali que você vai desenvolver esse relacionamento e entender o que essa pessoa gosta, como que é a vida dela, você já está entendendo ali quais são os perfis que atuam de maior forma nela. Depois a gente vai ter uma aulinha falando sobre personalidades. Então, quando eu entendo qual é o perfil que essa pessoa tem, se ela é dominante, se ela é influente, se ela é estável, se ela é analítica, eu tô ali já filtrando todas essas informações. Quando eu faço todo esse filtro, o meu rapport com aquela pessoa se torna diferente. Então você precisa entender que a apresentação do teu produto, ela não pode ser igual para todas as pessoas. Você precisa entender isso. Tem pessoas que pegam algo para fazer e saem repetindo a mesma apresentação para todas as pessoas e por isso que você tem escutado tanto não. Porque nós temos que entender que cada pessoa tem uma criação, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um canal de comunicação. Quando eu entendi sobre essas duas coisas, o meu crescimento foi extraordinário. Por quê? Porque eu entendi que nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai gostar da cor X, Y, Z, que eu tenho que me posicionar como vendedor, como estrategista, como líder, eu tenho que me posicionar, me colocar na situação daquela pessoa e não pensar simplesmente no cifrão. Então entenda, a venda ela vai ocorrer quando você olhar para aquela pessoa e entender o que você pode agregar na vida dela.